Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntaram quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo ou o Messias. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu com a palavra do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém, igreja? Amém? Aleluia. Queridos, esse texto é bastante conhecido no mundo todo. Sabe por quê? Porque o Evangelho de João é o livro mais lido em toda a terra. Você sabia disso? Na verdade, a Bíblia, é um dos livros mais lidos no mundo todo. Mas o Evangelho de João é o mais popular. Nos anos 60, 70, 80, 90, se distribuía um livretinho, o Evangelho de João, no mundo todo. Cruzada estudantil, várias missões levavam este Evangelho, para que as pessoas conhecessem a Deus. Esse é o alvo. Muitas vezes, queridos, frequentamos uma igreja, muitas vezes adoramos a Deus e nem conhecemos direito. Aqui, nessa introdução do Evangelho de João, queridos,
ela já diz tudo, do começo ao fim, porque logo na frente, João vai falar assim, primeiro ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E depois ele diz, logo na frente, que não lemos, ele diz, lá está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui ele está falando do princípio e do fim da vida de Jesus. Porque Jesus, como Cordeiro, foi morto na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, amém? Amém? Então aqui no livro de João, queridos, ele vai te dar sinais, para que você entenda quem é Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, porque a palavra de Deus nos mostra que existe deuses, ou existe o Deus deste século, que é o diabo. Jesus o chamou de Deus deste século. Para os homens, ele se transforma em Deus. Então aqui no Evangelho de João, ele vai te dando o caminho, mostrando as placas, para que você chegue até o Deus verdadeiro, amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia! Quem aqui já foi no sítio Paraíso? Levante sua mão. Eu fiz um casamento no sítio Paraíso, de uns parentes, algum tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, nem lembro mais quanto tempo. E o parente, com medo das pessoas não acharem lá, ele fez umas 10 placas. Toda curva, ele pôs uma plaquinha, Sítio Paraíso, apontando onde que o freguês tinha que virar, para não errar o caminho. E por último, chega até aquela última placa que eu coloquei, maior, depois de Gersinápolis, tem uma última placa, ele pôs uma pequenininha dele lá também, de medo do freguês não ver, a minha é grandona. As placas são sinais que indicam que se você andar por aquele caminho, você vai chegar no sítio Paraíso. João, no seu evangelho, querido, ele dá sinais para que você chegue até Deus, para que você tenha comunhão com Deus, para que você receba a salvação que vem de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então ele vai dando sinais. Logo depois do casamento em Caná da Galileia, que Jesus transformou a água em vinho, lá no capítulo 2 de João, versículo 11, ele vai falar assim, e deu Jesus início ao seu ministério, este foi um sinal messiânico, transformar água em vinho. Ele estava dando um sinal da sua messianidade. Ele estava dando sinal que ele era o Cristo, que eles perguntavam, você é o Cristo? Ele falou, não. Não, eu não sou o Messias. Eu não faço nada messiânico, eu estou apenas batizando e preparando o caminho para o Messias. Foi isso que ele estava dizendo aqui. Amém, queridos? Então o Evangelho de João é mais ou menos isso, são placas, são sinais que vai te levar para o céu ou para o paraíso, amém? Amém? Então não se esqueça disso, as placas indicam, os sinais. O primeiro sinal que indica que Jesus era o Cristo, que ele não era o Cristo, mas Jesus era o Cristo, está lá em Caná da Galileia, João 2, versículo 11, ele diz, ali deu Jesus início ao seu ministério, com este sinal deu Jesus início ao seu ministério. Que sinal? Que placa? Estava indicando, a primeira placa indicando que Jesus era o Messias. Amém? Então esses versículos aqui de abertura é uma introdução completa. Vamos lá. No princípio era a palavra. Esse no princípio nos leva lá para Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Aí Deus vem e diz, haja luz, animais, tudo, ele foi criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas não era só Deus, Jesus e o Espírito Santo, que também é Deus, estava com ele, na formação do mundo, amém, igreja? Amém? Então Gênesis aqui
mostra a criação do mundo, mostra a história de Deus e o mundo. E o ponto culminante de Gênesis é quando Deus cria o homem. Porque quando Deus fala, haja animais, haja firmamento, estrelas, sol. Quando Deus foi criando, quando Ele criava algo, Ele falava assim, isso é bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse, isso é muito bom. Viu a diferença? Ele ficou entusiasmado. Então foi o ponto culminante. Aqui em João, o ponto culminante do Evangelho é a palavra que se fez carne. É o nascimento do ser humano, Deus se transformando em carne, em homem. Ele está falando de Jesus. No princípio, Jesus estava lá em Gênesis com Deus. Através dele, todas as coisas foram criadas. Mas esta palavra se transformou em homem, em carne. Esse é o ponto culminante do Evangelho de João. O Evangelho de João é totalmente diferente dos outros evangelhos. Ele nos aponta Deus. Ele nos mostra como Deus faz. Ele nos mostra a sabedoria, a graça, o amor de Deus. Ele fala aqui sobre a graça e a verdade. Ele fala sobre a lei de Moisés, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o ponto culminante de João é quando a palavra se tornou carne. E ele veio por causa de uma palavra de Deus. Sabe, queridos, nós temos que ficar atentos às nossas palavras, porque tudo que sai de dentro de nós tem poder. Tudo que sai de dentro do coração de Deus tem poder. O que Deus diz? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse que nós seremos julgados por atitudes, atos e pelas nossas palavras. Depende muito de como você libera uma palavra. Se é com amor, aquilo tem um efeito tremendo, mas se é com ódio, o efeito também é devastador. Sabia disso? É a bênção e a maldição. E muitas vezes não tomamos cuidado com aquilo que falamos. Então, queridos, quando eu cumpro a minha palavra, eu digo algo e cumpro a minha palavra. Deus tinha dito que Ele enviaria alguém lá no Éden. E Ele cumpriu a sua palavra quando Jesus se tornou, quando Deus se tornou carne, quando Deus se tornou homem. Amém? Agora, quando eu não cumpro a minha palavra, a pessoa fala, mas você disse isso. Foi algo que você disse. Por isso, queridos, que nós precisamos cumprir com a nossa palavra, porque Deus cumpre com a dele, amém? Muitas vezes, por isso Deus fala lá, olha, é melhor você não prometer nada, falar nada, prometendo alguma coisa para Deus. É melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor não fazer um voto. Não faça, mas se fizer um voto, por mais idiota que ele seja, porque tem na Bíblia aqui, o cara fez um voto, pensa num cara idiota. A primeira pessoa, ele foi para a guerra, ele venceu os inimigos, voltou vitorioso e solta uma pérola dessa. A primeira pessoa que eu encontrar, que encontrar comigo, eu vou matá-la. E o manezão passa, ninguém passa por ele, olha que voto. Aí a filha dele vem, pai, abraça ele. Adivinha o que ele teve que fazer para cumprir o voto? Matar a filha dele. Tem um voto mais besta do que esse? Mas ele cumpriu o voto. Então, queridos, aqui está falando algo tremendo, que as nossas palavras têm vida. Salmo 33, versículo 6, fala assim, mediante a palavra do Senhor foram feitas todas as coisas, pelo sopro da sua boca. Então, quando Deus libera uma palavra, é algo que sai de dentro dele. E isso tem poder.
Agora, nós precisamos apenas acreditar, crer, confiar na palavra. Olha o que está dizendo aqui na frente. Mas todos quantos creram e o receberam, se tornaram filhos de Deus. Viu que coisa tremenda? Eu posso me tornar filho de Deus. Você pode se transformar em filho, filha de Deus. Amém? Amém? Então diz aqui, no princípio era a palavra era Deus, se tornou humana, se tornou carne. Muitas vezes, queridos, frequentamos uma igreja e ficamos imaginando Deus. Como é Deus? Um ser infinito, onisciente, onipotente, tudo sabe, tudo ouve, tudo vê, conhece todas as coisas. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da sua boca, Deus já sabe o que você vai pedir, o que você vai orar, o que você vai falar. Você quer saber quem é Deus? Você quer saber quem realmente é Deus? Olha para Jesus. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. O que ele falou para ele? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se queremos realmente saber quem é Deus, como funcionam as coisas com Deus, temos que olhar para a palavra, para o Deus que se tornou carne, para o Deus que se tornou humano. É simples e fácil. Amém? E aqui na palavra que lemos do Evangelho de João, capítulo 1, diz, olha, a palavra, ele era a luz do mundo, ele estava trazendo luz, uma nova criação. É algo novo, Deus estava fazendo algo inédito, algo novo. E quem estava preparando o caminho para Jesus também estava fazendo algo inédito. João o Batista. Por isso eles chegaram até ele e perguntou, você é o profeta? Porque Deus tinha prometido lá em Deuteronômio, que ele enviaria um grande profeta. Ele disse, não, eu não sou. Você é o Messias? Não, não sou. Você é Elias? Também não. Eu sou voz ou palavra que clama no deserto, para que vocês endireitem os seus caminhos. Andem por caminhos retos para receber Deus. Era isso que ele estava dizendo. Porque o Deus havia se encarnado. Jesus é chamado de Emanuel, o Deus conosco. O Deus encarnado. Então, queridos, muitas vezes ficamos voando por aí. Nós precisamos apenas olhar para Jesus. Como Jesus agia, o que ele fazia. Como ele vivia. Simplesmente isso. E você vai conhecer a Deus e ter intimidade com Deus de uma maneira extraordinária. Amém? Então aqui ele diz, olha, eu sou a luz. Lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, ele disse, haja luz. E Jesus, quando veio, se tornou carne, ele disse, eu sou a luz do mundo. Aqui no que lemos está dizendo, ele veio, ele era a luz para todos os homens, ele era a luz do mundo. Mas o grande problema é que as pessoas fazem de conta que não vê a luz. Veio para os seus e os seus não o receberam. Não aceitaram, não quiseram, preferiram as trevas. Esse é o grande problema do homem. Muitas vezes Deus nos aponta o caminho, nos dá a direção, mas nós preferimos, querido, as trevas. Infelizmente, o mundo finge que não conhece a luz, que não quer ver a luz. Aí ele fala aqui, olha, a lei entregue por Moisés era algo que indicava a direção, indicava um caminho para a terra prometida. Só que a lei, como Moisés, não te conduz à terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida e nem a lei funcionou para os israelitas na terra prometida. É isso que João está dizendo aqui.
Ele começa a falar que Jesus é a palavra, que Ele é a luz, que Ele se tornou carne, habitou entre nós, os homens o rejeitaram. Aí ele cita Moisés e a lei. Ele está dizendo: olha, nem Moisés nem a lei vai te conduzir à terra prometida. Nem Moisés nem a lei vai te conduzir para o céu. Aí ele fala: veio a luz cheio de graça e de verdade. Conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Bolsonaro, capítulo 2. Bolsonaro falou isso umas milhão de vezes. Então, queridos, por isso nós precisamos da palavra que se fez carne. Muitas vezes ficamos lendo, estudando o Velho Testamento, é lógico, todo conhecimento é válido. Mas o Velho Testamento aponta para Jesus. Aqui João está dizendo: olha, nem a lei nem Moisés te leva a lugar nenhum. Paulo diz mais, ele diz: olha, se não houvesse lei, não haveria pecado. Só com um detalhe: a graça tem limite, senão ela fica sem graça. E muita gente ainda não descobriu isso. Por isso, queridos, nós precisamos de Jesus, de conhecer de fato e de verdade a Jesus, saber quem é Jesus. Aí ele diz aqui, olha, que nós não precisamos nascer numa família especial para ser filho de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Os judeus se jactavam em ser filhos de Deus, povo de Deus. Eles diziam: nosso pai é Abraão. Jesus disse: não, o seu pai é o diabo. Se fosse Abraão, vocês estavam fazendo as obras de Abraão, mas vocês estão fazendo as obras do diabo, perseguindo a Jesus, tentando apagar a luz que veio ao mundo, rejeitando Deus que veio em carne. E ele deu todos os sinais possíveis que ele era o Filho de Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Mas eles não o receberam, não o reconheceram, não quiseram. Hoje nós não precisamos nascer na família de Abraão ou numa família específica. Só precisamos crer que Jesus Cristo é a palavra, que Ele é Deus, tomou a forma humana, morreu na cruz, no meu e no seu lugar, aleluia, para nos salvar, mas ressuscitou no terceiro dia. Oh, glória a Deus! Irmãos, isso é tremendo. João está dizendo: olha, todos nós podemos ser filhos de Deus. Jesus era o unigênito, agora é o primogênito, é o primeiro dos irmãos. Quem quer ser irmão de Jesus aí, diga glória a Deus. É ruim, hein? Você não quer não, né? Se não for irmão de Jesus, você não vai para o céu, não. Todos quantos o receberam deles o direito de serem filhos de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses 3:1, Paulo fala assim: rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Irmãos, rogai por vós para que a palavra tenha livre curso, ou que ela seja livremente pregada. Palavra, que palavra é essa? A palavra de Deus, que é Jesus. Nós precisamos, irmãos, orar para que a palavra do Senhor alcance os corações, alcance os seus familiares, alcance aqueles que não conhecem a Jesus. Você já orou assim? Senhor, alcança, que a tua palavra seja penetrante no coração dos meus parentes que não te conhecem, que ela tenha livre curso. Porque muitas vezes, queridos, os corações estão endurecidos, a palavra bate, é como se batesse numa parede dessa, puff, e volta. É lógico que a Bíblia diz que ela não volta vazia, ela vai ter um efeito. Mas muitos
ou muitas vezes o efeito é reverso. Então nós temos que entender que Jesus precisa ter livre acesso ao coração das pessoas. As pessoas precisam ler o Evangelho, queridos, e perceber que Jesus veio por causa de mim e de você, porque Deus amou. João vai falar logo na frente, nós vamos ver isso daqui a uns domingos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo do coração de Deus, amém? O que é manter livre isso aí, queridos? O que é Jesus ter liberdade na vida das pessoas? Liberdade para fazer uma grande obra, para que elas creiam. Você já notou que todos os sinais que Jesus deu, sinal é um milagre com um propósito. Ele estava dando sinais de que Ele era Deus, Ele era a palavra de Deus. Por exemplo, ninguém podia nem chegar perto de leproso, ninguém podia tocar em leproso. O leproso chegou até Jesus e falou: Senhor, o Senhor pode me curar? Eu sei que o Senhor pode. O que Jesus fez? Tocou no leproso, todo mundo corria dele. O cara estava todo carcomido pela lepra. Foi curado. Aquilo ali, queridos, só Deus podia fazer isso. Só Deus pode deixar a lepra pegar em alguém e só Deus pode tirar. Vocês se lembram de Miriam, que se levantou contra Moisés, ficou leprosa? A lepra no Velho Testamento é símbolo do pecado, da rebeldia. O que Moisés fez? Orou por ela. Ela teve que ficar fora do arraial 7 dias, que era o tempo de purificação. Mas do jeito que Deus permitiu que aquela lepra brotasse nela, o próprio Deus, a pedido de Moisés, retirou aquela lepra. Então o leproso disse: Senhor, se o Senhor realmente é o Messias, eu sei que o Senhor é o Messias, só o Senhor pode fazer isso. Jesus tocou, mostrando, era um dos sinais, é uma das placas indicando que Jesus Cristo é Deus, e só Ele, o Criador de todas as coisas, pode nos salvar dessa roubada chamada mundo, esse mundo tenebroso de trevas. Ele era a luz, veio para iluminar este mundo tenebroso. Mas nós temos que crer, temos que nos agarrar a esta palavra e saber que nós também, mas no final do seu ministério, Ele não só disse que era a luz, Ele disse: vós sois luz do mundo. Agora, essa luz está brilhando ou está apagadinha? Fosca. É uma luz branca que ilumina ou é uma luz negra? Jesus falou: olha, cuidado com os seus olhos, cuidado com a sua cobiça, cuidado com as coisas do mundo, que a sua luz, que a luz que brilhe nos seus olhos, cuidado para que não seja trevas. Irmãos, para manter livre o curso da palavra de Deus, nós precisamos velar por ela, para que ela não fique estagnada nos corações. Nós precisamos, querido, ler a palavra de Deus, pedir revelação de Deus. O grande problema é que 90% das pessoas, dos irmãos, das igrejas, ao invés de ler a Bíblia e pedir a Deus para te revelar, trazer luz, derramar luz nas nossas trevas, muitas vezes as pessoas estão aí na internet ouvindo pastores, pseudos profetas, e tem cada coisa, irmãos, que você vê nessa internet, é coisa do final do mundo. E sabemos que estamos no final. Aqui diz: olha, ele veio para os seus o rejeitaram. Irmãos, hoje eu vi uma estatística que eu fiquei estarrecido. Preste atenção, você que tem criança e adolescente em casa.
uma estatística verdadeira de uma psicóloga, talvez alguém aqui já tenha visto. Ela diz que pesquisa no mundo inteiro, a cada 11 adolescentes, presta atenção, a cada 11 adolescentes, um que foi criado na igreja, permanece. Os outros 10 se envolvem com o mundo e nunca mais volta. Isso é doído, irmãos. É uma estatística atual. A cada 11 adolescentes, continua lendo Bíblia, buscando a Deus, frequentando uma igreja. E ela avisa por quê. E a culpa são dos pais. Que não insistiram, que não ficaram com eles na igreja, que não levaram, que não buscaram, que não fizeram nada para que ele permanecesse firme com Deus, frequentando a igreja, buscando a palavra, lendo, porque não oraram por eles, não deu cobertura. Irmãos, por que essa estatística é tenebrosa? É porque ele vem aqui, você ora, expulsa, amarra, ele vem aqui, enche do Espírito, não dá 50 passos lá fora, já pegou o celular, alguns estão até dentro da igreja com o celular. Tá, quando você vê, está ali, ó, joguinho, um monte de coisa maligna, demoníaca na internet. Todo mundo sabe que o diabo entra pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, pelo nariz. 50 passos depois do culto já está endemoniado. Aí é duro, menino. Continuando aqui, queridos, a partir do versículo 19 que lemos, até o 28, chegou uma comitiva de judeus, principalmente os fariseus, que questionavam tudo. Chegaram até João, onde ele estava em Betânia, do lado de lá do lago, de cá, Cafarnaum, de lá. Vem se aproximando dele, chegaram nele e perguntaram: você é Elias? Não, sou não. Você é um profeta? Também não. Você é um Messias? Também não. Irmãos, vocês já viram em época de eleição? O cara é deputado, é um vereador, Você é candidato? Não, sou não. Você não vai candidatar de novo? Não, não vou não. E para surpresa de todo mundo, quando chega no período eleitoral, o que ele faz? Registra sua candidatura de novo. Ai, ai. Aqui chegaram até João: você é o Cristo, o Messias? Não, não sou não. Ai. Só porque ele negou que não era o Messias, porque ele não fazia coisas messiânicas, não havia nenhum sinal na vida dele. A única coisa que João Batista fez foi pregar arrependimento e batizar nas águas. Daí o nome João o Batista, aquele que batiza nas águas. Aí perguntaram para ele: você é Elias? Por que eles perguntaram isso para João? É porque, queridos, lá em Malaquias 4:5, Deus fala que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Só que ele vai vir com Enoque, que será uma das duas testemunhas que vai estar lá em Jerusalém, pregando o evangelho do reino para os judeus. Então, durante quase 500 anos, eles ficaram lendo isso, que Elias viria novamente, porque Elias não morreu, Elias foi levado numa carruagem de fogo. Está lá em Malaquias 4:5. Não, eu não sou Elias.
que diz lá, Malaquias 4:5. Então você é um grande profeta. Deus havia prometido, Deuteronômio 18, 15 até o 18, que Deus prometeu que viria um grande profeta, maior do que Moisés, para guiar o povo de Israel à justiça. Acharam que era ele. Você é o grande profeta? Sou não. Oxe, menino, quem és tu, Coriolano? O problema é que a palavra, as escrituras, em lugar nenhum falava de alguém que viria batizando. Eles falaram, esse trem está estranho. Você sabia que qualquer coisa que Deus faça diferente, as pessoas questionam? Mas isso é de Deus. Irmãos, Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele faz e desfaz o que quer, como quer, do jeito que quer e quando quer. Muitas vezes somos criados numa caixinha de religião, e Deus quer fazer algo grande na sua vida, mas você fica com medo. Mas isso é de Deus? Será que... É lógico que eu sei que o diabo é oportunista, malandro, safado. Imita Deus. Se possível, transforma em anjo de luz, para nos enganar. Mas Deus também é poderoso para fazer coisas diferentes. E muitas vezes nós estamos presos naquela caixinha do qual nós crescemos aprendendo aquilo. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em batismo com o Espírito Santo. Não, você é batizado com o Espírito Santo quando você desce nas águas. Não. Deus me batizou com o Espírito Santo e poder e fogo. Eu nem sabia o que era, eu nem estava esperando isso, eu nem pedi. Fiquei encabulado durante uns 15 dias, porque isso abriu o mundo espiritual. Entrava numa igreja, eu sabia onde estavam os anjos, eu sabia a palavra que Deus queria que pregasse que não foi pregada, eu sabia onde estavam os demônios localizados. E assim por diante. Tanto que eu fiz uma das orações mais idiotas que eu já fiz muitas, mas essa foi a pior. Falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou assustado. Tirei de mim. No outro dia eu amanheci cego, mudo e aleijado. Não tinha mais visão espiritual, não tinha nada. Graças a Deus, Deus restaurou isso. Em 10 anos Deus foi me instruindo, mostrando. Fui lendo alguns livros sobre avivamento, sobre o batismo com o Espírito Santo. E tudo que eu tinha perdido, ou que eu pedi para Deus tirar, Deus me devolveu. Então, queridos, as escrituras não falaram nada sobre alguém que viria batizar. Aí eles estavam encabulados. Você é o Messias, você é Elias, você é o profeta. Não, eu sou a voz que clama no deserto, eu estou preparando o caminho. Eu não sou a luz, eu estou preparando o caminho para a luz. Irmãos, nós não somos luz, mas nós temos que preparar o caminho no coração dos irmãos, das pessoas, dos parentes, dos amigos, dos inimigos. Muitas vezes não fazemos isso. Entramos na roda dos escarnecedores, e ao invés de ter uma postura firme, de brilhar como luz, o que eu já vi de crente é santo do pé à cabeça. Ajunta com os amigos de trabalho que tomam uma cervejinha, vai lá, joga um futebol, e na resenha, adivinha o que ele faz? Schwap. Junta com alguém que toma vinho, schwap. É luz que não brilha nas trevas. Irmãos, eu trabalhei numa empresa estatal durante 16 anos. Na época eu era atleta, mas tem muito, muito. Tinha o time da empresa, tinha campeonato entre as empresas do estado. Jogavam aqui no Sesc de Campinas toda semana.
Eu ia lá fazer meus gols, o cara era artilheiro e tal. Primo irmão do Falcão, o melhor jogador do mundo durante uns 50 anos. E depois tinha a resenha. Todo mundo chapava o coco. Tinha uns irmãos lá, de outras igrejas. Toma aí, Rosemiro, uma cervejinha. Eu falei, me dá uma Coca-Cola. Ainda falava espanhol. Me dê uma Coca-Cola, por favor. Isso tem nada a ver. Então toma um vinho. Eu falei, tem tudo a ver, meu amigo. Tem tudo a ver. Todo alcoólatra começou com um golinho de vinho, com um golinho de cerveja, com um golinho de cachaça. Ninguém nasceu alcoólatra, nem filho de alcoólatra. Ele se transforma. Sabe por quê? Porque deu mole para o diabo. A sua luz foi apagada, era para brilhar nas trevas. Então ele diz, olha, eu não sou a luz, mas eu estou preparando o caminho. Irmãos, desse pessoal que jogou bola comigo, eu encontro com eles, 90% deles estão nas igrejas. Sabe por quê? Por causa do meu testemunho. Irmãos, o interessante, não sei se você sabe, mas logo que João falou, olha, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alguns discípulos de João Batista, começaram a seguir Jesus. Mas teve vários, presta atenção, teve vários discípulos de João Batista que não seguiram a Jesus. Interessante. João foi preso e eles continuaram seguindo João Batista. Irmãos, o nosso alvo é fazer discípulos para Jesus. Fazer discípulos de Jesus e não meu. Esse é o alvo. Porque tem muitas pessoas que continuam seguindo João. Aí João morre, não ressuscita, e aí? O que nós já vimos nessa igreja, pessoas que fizeram discípulos para si, não para Jesus, saíram da igreja, levaram todos eles, hoje não tem um frequentando uma igreja. Se desviaram todos. Mas João deu uma lição aqui, queridos, de mestre. Eu não sou a luz, você tem que seguir a luz. Estou preparando o caminho para você seguir a luz. João insistiu com as pessoas que seguissem a Jesus. 2 Coríntios 4, 5, Paulo fala assim, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como servos por causa dele. Somos apenas servos de Jesus. Eu tenho que seguir a Jesus, eu tenho que conhecer a Jesus, eu tenho que saber que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Ele faz milagres, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. E se você crê realmente que Ele nasceu e morreu no meu e no seu lugar, morreu na cruz no meu e no seu lugar, era Deus que se fez carne, era Deus que se tornou humano somente para morrer na cruz no meu e no seu lugar. Queridos, todos quantos creram, o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! João disse, olha, eu não sou a luz. E Jesus falou, queridos, lá no Evangelho de João, esse próprio Evangelho, João 12, 23. É chegada a minha hora. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Irmãos, não somos nós que somos glorificados, é Jesus que é glorificado na nossa vida.
quanto menos viver, ou quanto menos valer aos nossos olhos, mais a sua glória vai aparecer em nós, a glória de Jesus. Então João disse: olha, eu não sou a luz. Jesus disse: olha, Senhor, me glorifica com a glória que eu tinha com o Pai. Me glorifica com a mesma glória em que eu tinha quando ainda não era carne. Me glorifica, Senhor, porque eu glorifiquei o teu nome aqui na terra. Veio como homem, viveu como homem, mas não caiu, não pecou, não se sujeitou ao diabo, foi tentado, mas venceu a tentação. É isso, ele diz: olha, porque eu venci, vocês também podem vencer. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando cremos, quando aceitamos a Jesus no nosso coração, nos tornamos filhos de Deus. E em Cristo, diz Paulo, nós somos mais que vencedores. Podemos vencer o mundo, podemos vencer as tentações do mundo, as tentações da carne, podemos vencer o diabo. Basta crermos, confiarmos e nos tornarmos família bendita do Senhor. Amém? Glória a Deus, igreja. Aleluia. Irmãos, próximo domingo a gente continua. Mais um capítulo, mais um pedaço. Amém? Tenho certeza que Deus vai edificar as nossas vidas. Feche seus olhos, ponha a sua mão direita na altura do seu coração.